A palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 23 e 24, diz assim: Enquanto conversavam com eles, Golias, o guerreiro, filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Eu fiquei pensando o que nós íamos conversar nessa manhã, nesse dia. E a minha pergunta para você é: do que você tem se alimentado nesses dias? Porque nesses dias aqui, os filisteus e os israelitas estavam em guerra. Mas sabe o que Davi estava fazendo? Cuidando dos afazeres dele, cuidando das suas ovelhas, servindo seu pai. Porque a Bíblia diz que ele ia lá no acampamento, servia o pai dele, porque o pai mandava ele lá levar as coisas para os irmãos, e ele voltava para cuidar das ovelhas. Ele não estava se alimentando de morte, ele não estava se alimentando de medo. Enquanto isso, lá no acampamento, os irmãos dele e todo o exército estava literalmente se alimentando de medo, porque a Bíblia diz que Golias, habitualmente, você viu aí que eu acabei de ler, de manhã e de noite, ele ia tocar terror no exército de Israel. A Bíblia diz que era tanto medo que o povo tremia, o exército tremia, perdeu a força, foi-se a força do exército. Sabe por quê? Porque ao invés de alimentar, a palavra de Deus diz lá em Romanos 17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e ouvir Deus pela sua palavra. O que Deus está falando? O que Deus quer para nós nesse momento? Qual é a direção de Deus para nós nesse momento? É disso que nós temos que se alimentar, é disso que nós temos que viver. Esse é o nosso sustento, o Cristo vivo, o pão vivo que desceu do céu. De o que você tem se enchido nesses dias? Do que você tem se alimentado? A Bíblia diz que quando Davi desceu a peleja, ele estava cheio de Deus. Você vem a mim com sua espada, com a sua lança, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Sabe por quê? Porque a alma dele estava cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia de convicção. Ele sabia qual era a sua identidade. O que vai fazer a diferença na sua vida nesses dias de crise, de pandemia, de dificuldade, é o que você tem se alimentado. Você tem se alimentado de medo, de terror? O que você tem deixado entrar dentro da sua alma? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Enquanto Davi estava ali conversando, o gigante Golias, ele veio como de habitual, porque o que é a especialidade do inimigo? Tocar terror, espalhar medo. Os noticiários só falam disso o dia inteiro. Nos programas de entretenimento, os intervalos, tudo é para falar disso, para alimentar a sua alma de medo, para deixar você apavorado, as propagandas para deixar você apavorado. Mas o Espírito Santo vem para você nessa manhã e diz: alimenta a sua alma de céu, alimenta a sua alma de vida, alimenta a sua palavra da fé que vem do ouvir pela palavra de Deus. Sabe por quê? Porque você vai vencer. Porque o Senhor dos Exércitos, Deus, que é o Senhor dos Exércitos, e esse vírus, por mais invisível e pequeno que seja, faz parte do exército que Deus comanda. E quando Deus falar para, ele vai ter que obedecer. Chega, basta, ele vai ter que obedecer. Porque ele obedece à voz do Deus vivo, poderoso, do Deus que sujeita todas as coisas pelo seu poder. Então, eu estou aqui, e o Espírito Santo de Deus tem colocado ao meu coração para ministrar o seu coração nessa manhã. Alimente a sua alma de fé, de esperança. Coloque as suas convicções no que a palavra de Deus tem dito, no que Deus tem falado através da sua palavra. Enche o seu coração disso. Enche o seu coração da convicção do que o Senhor está conosco. Ele não vai nos deixar. Ele nunca, escutou? Nunca vai nos abandonar. Ele nunca nos deixará. Ele prometeu isso para nós. Ele vai nos dar livramento. Ele está conosco para nos livrar, para nos guardar, para nos abençoar. Essa era a convicção de Davi. Foi por isso que Deus naquele dia exaltou Davi de uma maneira sobrenatural diante de um exército inteiro com medo.
Davi desceu a peleja e o Senhor deu para ele vitória. E aquele dia foi dia de glória em Israel, mas foi dia de honra particular na vida de Davi, porque ele creu no Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Mas porque a alma dele se mantinha ocupada, focada nas coisas de Deus. Alimente, do que você tem se alimentado? Alimente o seu coração, alimente a sua alma nas coisas que vêm do céu, nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm do trono de Deus, das coisas que vêm do coração de Deus para o seu coração. Esse é tempo de nós mantermos a nossa alma avivada, preenchida, abastecida das coisas que vêm do coração de Deus para nós. O diabo habitualmente quer fazer com que a gente, se alimente das misérias dele, do medo que ele assola a terra. Mas o Espírito Santo vem carinhosamente para nós e diz: alimente do céu, alimente da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que Deus está falando para nós: eu, o Senhor, nunca deixarei vocês. Eu vou livrar, eu vou guardar, eu vou proteger vocês com a destra da minha mão. Eu vou guardar a casa de vocês, eu vou guardar a família de vocês. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. É isso que nós temos que atentar, para o que o Senhor falou conosco. Essa era a convicção de Davi. E essa convicção ele cantou todos os dias da vida dele. Porque ele sabia que o pastor dele, o guarda de Israel, nunca o deixaria. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã. Simples. Simples. Mas eu quero que você tenha isso igual Davi tinha. Ah, Israel, o Senhor está conosco. Ainda que um exército se levantasse contra nós, não precisa temer mal algum, porque o Senhor está conosco. É Ele que vai nos dar vitória. É Ele que nos dá vitória em todas as nossas pelejas. O Senhor está conosco para nos livrar. Um beijo literalmente carregado com a mais doce e pura unção de Deus para a sua vida. E esse foi mais um Literalmente com Deus com a pastora Raquel Nascimento. Curta nossa página no Facebook e compartilhe esse áudio com seus amigos. Que Deus te abençoe.